Mais uma crise está instalada na América, dessa vez agora com a embaixada argentina, que está sendo representada pelo Brasil, e uma possível incursão, uma invasão militar àquele território. Por que isso está acontecendo? Quais são as alegações do Nicolás Maduro em relação principalmente àqueles que estão exilados naquele território, supostamente até um plano de morte contra o Nicolás Maduro, entender exatamente como, e quais foram as repercussões internacionais, inclusive Brasil. Que resposta tímida, hein? Falar um pouquinho também da saída, ou da fuga, enfim, do acordo que foi feito entre Edmundo González e Espanha. Sim, o presidente do país, pelo menos segundo a oposição, foge da Venezuela. Vamos analisar aqui quais são exatamente as repercussões. E falar um pouquinho também, pessoal, sobre os protestos na França, que reuniram dezenas de milhares de pessoas pedindo a renúncia do Macron. O que está estabelecendo essa crise no país? Falar um pouquinho também sobre palavras fortes de Erdogan, que é o presidente da Turquia, país super importante no cenário geopolítico internacional, que começa a formar, inclusive com antigos inimigos, uma aliança islâmica anti-Israel. Será que isso tem força para combater o país no Oriente Médio? Enquanto os Estados Unidos promete apresentar essa semana uma proposta de cessar-fogo, inclusive na semana em que o Benjamin Netanyahu sofre com uma gravíssima manifestação contra o seu governo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e eu conto muito com o seu apoio porque eu estou concorrendo na categoria de maior influenciador da educação de 2024 ao Prêmio Best, que é o maior prêmio da internet brasileira. Pô, galera, se você puder, tá, me dá a honra de ter o seu voto. Se você gosta aqui dos meus conteúdos, pô, vota em mim, galera. Agradeço demais, tá? E seria uma honra enorme conseguir esse prêmio. Tamo junto? Obrigado, hein, pessoal? Link na descrição. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve, né, até um debate aqui ontem que a gente falou um pouquinho sobre a situação. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Argentina e Venezuela não se dão nada bem. Na verdade, não estão, muito mais do que relação entre estados, relação entre governos, né? Governo Nicolás Maduro e o governo Milei. A gente já teve confisco de aviões, fechamento de espaço aéreo, uma série de problemas. E desde o dia 1º de agosto, a embaixada da Argentina, ela recebeu algumas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime venezuelano. Eram pessoas que estavam participando da coordenação de campanha do Edmundo González em conjunto com a Maria Corina Machado e que corriam risco de prisão, porque a gente tem a Procuradoria do país alegando que essas pessoas incentivaram uma contabilização errada dos votos, incentivaram manifestações violentas, e estão sendo, em conjunto, né, com um suposto ataque hacker dos argentinos, com financiamento dos Estados Unidos, querendo derrubar o governo eleito pelo Nicolás Maduro, tá? Eleito do Nicolás Maduro. E aí eles se refugiaram na embaixada e a Argentina teve um rompimento ali das relações, pelo menos na questão da embaixada, com os venezuelanos. Nisso, o Brasil, inclusive com a anuência da Venezuela, assumiu a representação daquele corpo diplomático, inclusive do Peru também, tá? Coisa que já foi feita outras vezes, até mesmo com a Argentina, por exemplo, a época da Guerra das Malvinas. Sim, o Brasil também assumiu a embaixada ali da representação dos argentinos. Só que a gente teve a notícia na sexta-feira que o Nicolás Maduro estava revogando essa autorização com uma decisão unilateral, alegando, galera, que naquela embaixada você tinha uma representação dos argentinos e de exilados venezuelanos que estavam sendo acobertados pelo regime da Argentina, que estavam combinando, fazendo um atentado contra a vida do Nicolás Maduro. Segundo Maduro, esse local está sendo usado para planejar a minha morte. Lembrando, pessoal, que isso já foi utilizado como referência, como denúncia do Nicolás Maduro, para fechar, por exemplo, posições da ONU, para fechar outras embaixadas, para fazer perseguições contra opositores, mas supostamente esse é o motivo, né, pelo qual houve a revogação de maneira, de novo, unilateral por parte dos venezuelanos, de o Brasil poder controlar, enfim, aquela embaixada. Houve um cerco com militares ali, corpos, né, representantes ali do Nicolás Maduro, inclusive romperam, né, tiraram a energia, cortaram a luz. Hoje tá com estabelecimento de luz, claro, mas a partir de um gerador não sabemos exatamente até quando que isso vai funcionar. Com isso, há a possibilidade, claro, de uma intervenção militar. E a gente já falou sobre isso, galera, porque foi uma coisa que aconteceu no passado recente. A gente teve, por exemplo, o Jorge Glass, que era um ex-vice-presidente do Equador, que estava sendo acusado de corrupção. Aí ele se refugiou na Embaixada do México no Equador, e aí o Equador, dane-se, foi lá e invadiu a Embaixada mexicana e prendeu o Jorge Glass.
Lembrando que um consulado ou uma embaixada não é exatamente um território de outro país. Não é que o México tem um pedacinho do Equador. Não, o território é do Equador. Mas existe a Convenção de Genebra de 61 e a representação de corpos diplomáticos lá de 63, que estabelece o princípio da inviolabilidade da representação diplomática. Então, independente se é porque o cara é corrupto, se ele é de esquerda, progressista, conservador, sei lá qual o motivo, você não pode fazer essa invasão ou algum tipo de pressão e tal, porque isso viola o princípio da representação diplomática. E se a gente começa a violar princípios internacionais, isso dá base para alguns conflitos que podem escalar para coisas, inclusive para guerras. No mínimo, rompimento das relações, como aconteceu, por exemplo, entre México e Equador. Só que nesse momento ainda não houve a invasão, claro. Por enquanto, os pronunciamentos que a gente tem é dos Estados Unidos falando que dá total apoio tanto ao Brasil quanto à Argentina contra a ameaça dos agentes do Nicolás Maduro, alegando que o Nicolás Maduro tem que parar com a sua repressão e intimidação ao povo venezuelano e aos outros países. O Chile, por exemplo, falou que é uma grave ignorância em relação aos preceitos que foram estabelecidos lá na Convenção de Genebra. A própria Argentina colocou que ações como essa só reforçam a convicção de que os direitos humanos não estão sendo respeitados no país. E aí a gente esperou, a posição do Brasil, né? O Brasil, que, como eu falo pra vocês, a gente vem adotando o tom, sabe, morde e assopra, né? Por exemplo, o próprio Lula falou numa entrevista na sexta-feira que ele não reconhece o Maduro como presidente da Venezuela, mas também não reconhece o Edmundo González. Falou que o Nicolás Maduro está devendo explicações. Falou que a eleição da Venezuela foi um rolo, entende? São palavras, né? Cara, vamos colocar eufemismos para não falar em golpe, para não falar em fraude eleitoral e coisa que valha. Por quê? Porque o Brasil, de novo, tem pé preso ali, né? Rabo preso dos dois lados. Por exemplo, sempre cito para vocês que a gente vai ter uma reunião dos BRICS em que vai ter a participação da Venezuela, do Nicolás Maduro, talvez uma das mais importantes ou a mais importante da história dos BRICS, que vai pautar um novo sistema de pagamentos internacional, a entrada de novos membros, como Malásia, como Turquia, possivelmente a utilização de uma moeda alternativa, e o Brasil não vai reconhecer o Nicolás Maduro? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso estabelecido até mesmo com os países ocidentais. Cara, convenhamos, é uma posição muito dúbia o Brasil falar que não reconhece o Nicolás Maduro, mas também não vai romper relações comerciais. Então, você está reconhecendo, porque se você está negociando com um país que é representado por um governo que você não reconhece, na prática você está reconhecendo, tá? E aqui eu não estou fazendo críticas morais, enfim, né? Estou falando assim, estabelecimento pragmático das questões geopolíticas. O Brasil alega que aplicar sanções seria muito mais danoso para a população do que exatamente para o governo, por isso que não adota essas sanções unilaterais. O Brasil, por meio do Celso Amorim, falou que a posição da Venezuela é preocupante e que ele está chocado com a revogação unilateral por parte do Nicolás Maduro da possibilidade do Brasil estabelecer o controle da embaixada. Ou seja, essa é a situação atual. A gente está aguardando cenas dos próximos capítulos para saber qual vai ser a consequência para a embaixada. Porque se houve a revogação, ou seja, a Venezuela hoje não considera que o Brasil que está administrando aquela embaixada e o único que está lá são exilados e alguns argentinos e talvez uma representação de corpo diplomático brasileiro, mas a Venezuela já não reconhece mais, e há um cerco à embaixada, há todos os indícios de algum tipo de intervenção militar naquele território. A OEA, Organização dos Estados Americanos, também se posicionou contra isso. Ao mesmo tempo, galera, a gente teve o Edmundo González, que é o presidente da Venezuela, pelo menos segundo a oposição, fugindo do país, ou se exilando, na Espanha. Inclusive, aparentemente, o governo venezuelano sempre soube onde ele estava. Ele estava exilado na Embaixada da Espanha na Venezuela. Inclusive, essa fuga, essa saída do país do Edmundo González se estabeleceu com a anuência da Venezuela. E a Venezuela até colocou, tá vendo? Como a gente está de acordo com os princípios internacionais, a gente só quer estabelecer a paz. O que teve aqui foi a saída permitida pelo governo venezuelano do Edmundo González, sendo que ele deveria estar preso, pelo menos segundo as nossas leis. Mas não queremos brigas com a oposição, a gente só quer o reconhecimento dos outros países. A própria Espanha colocou que o governo espanhol está comprometido com os direitos políticos e com a integridade física de todos os venezuelanos. E claro, pessoal, o governo da Venezuela alega que o Edmundo González falsificou atas eleitorais, fez uma contabilização dos votos que não era permitida pela legislação da Venezuela e estava instigando em conluio ali com os argentinos e com os Estados Unidos um golpe de Estado contra o país.
Essa é a situação da Venezuela. E olha, galera, que interessante. Um golpe pode acontecer, inclusive, também, pelo menos segundo o governo colombiano, na própria Colômbia. Há uma investigação rolando agora de uma suposta financiamento ilegal da campanha de Gustavo Petro. Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Inclusive, um presidente que era aliado, do Nicolás Maduro, vamos colocar, a Colômbia, que durante anos foi um rival da Venezuela, porque sempre foi um governo mais de direita, agora com Gustavo Petro restabeleceu relações diplomáticas e junto com o Brasil estava tentando coordenar Brasil, México e Colômbia a restauração da democracia no país, inclusive pedindo a apresentação das atas e coisa que valha. Só que agora o Gustavo Petro alegou que toda essa investigação para saber se houve financiamento legal ou não faz parte de um conluio da direita colombiana. Então ele alegou que ele vai fazer de tudo para que esse golpe na Colômbia não aconteça, inclusive impedindo as investigações para saber se houve ou não financiamento ilegal de campanha. Cara, como eu falo, né? As coisas jurídicas, as informações, elas são muito confusas até mesmo no Brasil. Imagina na Colômbia, que a gente tem as informações, mesmo buscando em mídias oficiais, muito pela metade, né? Mas deixo aqui para vocês que deve ser um tema que a gente vai tratar nos nossos próximos vídeos. Será que, de fato, pessoal, o Gustavo Petro também vai sofrer um golpe ou uma saída do poder? Ou será que ele está tentando acobertar as investigações, porque de fato houve financiamento ilegal da sua campanha e tudo isso faz parte de uma direita colombiana querendo voltar ao poder? Vamos discutir aqui nos próximos vídeos. Enquanto isso, cara, a gente teve também protestos na França. Tudo isso aconteceu, a gente também já falou durante a semana, porque o Macron, ele indicou um primeiro-ministro que não representa o que a esquerda francesa, que hoje é a maioria parlamentar desde da antecipação das eleições parlamentares da França, que faz mais ou menos 2 meses, tá? Inclusive que foi conclamada pelo Macron, venceu as eleições. Só que foi uma vitória muito apertada. A gente teve 182 votos para a esquerda, 168 para o centro e 143 para a direita, para o reagrupamento nacional da Marine Le Pen. Ou seja, a esquerda hoje tem a maioria dos deputados, mas não conta com a maioria do Congresso. Então, se ela tivesse maioria no Congresso, ela poderia indicar um primeiro-ministro que seria referendado pelo Macron. E eles fizeram isso mesmo sem a maioria no Congresso. Só que o Macron falou que era uma pessoa muito à esquerda e ia causar um certo racha na política francesa. Então, o Macron resolveu que ele ia indicar o Michel Barnier, que é conhecido como Mr. Brexit, porque ele foi um dos representantes da União Europeia para conduzir o processo do Brexit e como o Biden francês. Tanto porque ele é um político de carreira, tanto porque ele é um pouquinho mais idoso e porque ele tem uma certa semelhança física também. E ele é um cara visto como um agregador, um político, um cara mais centrão ali, né, que conseguiria intermediar todos os processos. Então, a questão que coloca é que a esquerda fala que ela venceu as eleições parlamentares, só que o Macron está dando golpe, ele está sendo um autocrata, porque ele não está colocando o primeiro-ministro de esquerda e sim quem ele de fato acha que merece. Professor, isso é previsto pela Constituição? Sim, só que a questão é que é de bom tom você indicar um primeiro-ministro que condiza, né, ou que tenha semelhanças políticas maiores com quem teve a maior parte dos votos. Por isso as manifestações. Macron, que já está pressionado, vai ficar ainda mais nas próximas semanas. A gente teve também, pessoal, Erdogan, que para quem não sabe, né, Recep Erdogan, presidente da Turquia, anunciando que está fazendo uma aliança islâmica contra Israel. Eu relatei para vocês que a gente teve a morte de uma cidadã, que ela era americana, mas ela também tinha descendências ali turcas. Ela foi alvo, galera, de um disparo do exército israelense quando ela estava participando de um protesto na Cisjordânia. Lembrando que o exército israelense fez operações recentes na Cisjordânia em uma série de áreas, inclusive de refugiados, como por exemplo o campo de Jenin, alegando que nessas posições tinham líderes terroristas. Enfim, galera, ela foi morta e isso começou a suscitar o quanto que Israel está interferindo em possíveis protestos que são pacíficos, causando mortes não só de líderes terror, mas também de grande parte da população, ou pelo menos parte da população palestina. Com isso, o Recep Erdogan, ele alega que nos últimos meses, ele, sabendo, né, da posição de liderança que a Turquia tem, eu sempre falo, galera, que a Turquia é um dos principais países geopoliticamente do mundo.
até do ponto de vista de posição geográfica. É a conexão, por exemplo, do Oriente Médio com o restante da Ásia. É a conexão do Oriente Médio com a Europa. É a conexão, por exemplo, do conflito entre Rússia e Ucrânia com o Mar Mediterrâneo, com o Estreito de Bósforo, Dardanelos. A Turquia é um país que quer fazer parte ali da OCX, está se aliando, por exemplo, um possível membro dos BRICS, mas também mantém relações importantes com o Ocidente, inclusive fazendo parte da própria OTAN, entende? Então a Turquia é aquele cara, né, que joga, aquele time lá que joga dos dois lados. A Turquia faz décadas que quer entrar para a União Europeia, é postulante, inclusive, entende? Então a Turquia está em tudo que possa aparecer. E a Turquia, por exemplo, ela recentemente fez uma reunião que não acontecia com a liderança do Egito, o general al-Sisi, há 12 anos. Tudo isso para reforçar os países islâmicos no Oriente Médio. A Turquia, por exemplo, tem graves conflitos desde a Guerra Civil da Síria com Bashar al-Assad. Também falou, já conseguiu com mediação da Rússia, inclusive, algumas negociações não presenciais, mas possivelmente vai fazer uma reunião com Bashar al-Assad para restabelecimento das relações diplomáticas. E tudo isso dentro de um contexto, como eu falei para vocês, de um Erdogan que foi reeleito recentemente com uma pauta muito conservadora, religiosa, alegando que a união da comunidade islâmica é essencial para a manutenção da paz no Oriente Médio. O Erdogan, ele fez críticas fortíssimas a Israel, inclusive defendendo até mesmo a postura do Hamas no passado recente. Até fala, por exemplo, em intervenção militar em Israel. Claro que é muito exagerado, né? Mas a Turquia fala sobre isso. E o Erdogan falou, galera, que ele está fazendo com a Síria, com o Egito, uma aliança contra o expansionismo de Israel. Alegando, pessoal, que o único passo que vai parar a arrogância, o banditismo e o terror de Israel é a aliança de países islâmicos. É o que eu falo para vocês. O Benjamin Netanyahu, ele vem perdendo apoio da comunidade internacional, pelas suas medidas, por exemplo, de considerar que o corredor Califórnia é essencial, de ficar prorrogando o processo de paz, e de novo, isso não quer dizer que o Hamas está certo, tá? A gente não tem, né? O mundo não é 880, a geopolítica é muito mais complexo que isso. Mas quando eu falo para vocês que o Benjamin Netanyahu, e tem gente que critica, o professor está criticando o Netanyahu, não sou eu que estou criticando, é o Biden que está falando, por exemplo, que ele não faz tudo pela paz. É o Reino Unido, por exemplo, que deixou de financiar e comercializar alguns equipamentos, mesmo que pouco, tá? Com o Benjamin Netanyahu, alegando que ele estava disparando contra civis. É a população interna do país que está protestando contra o Benjamin Netanyahu, alegando que ele não coloca o resgate dos reféns como a sua prioridade, e sim a sua manutenção do governo e a aniquilação do Estado de, de um possível Estado palestino, entende? Então as críticas que pesam contra o Benjamin Netanyahu são gigantescas. Ele não conseguiu manter nem a convergência do país, galera, com a formação de uma coalizão militar, com uma espécie de... como se fosse uma representação de esquerda, centro, direita, todos em nome de Israel, isso se esvaeceu. Até o próprio Gallant, que é o ministro da defesa do país, que é um cara altamente reconhecido pela população, brigou com o Benjamin Netanyahu, alegando que ele está colocando o resgate dos reféns em um terceiro, quarto plano, e mantendo a questão de domínio militar como a sua prioridade. E até dentro dessa prerrogativa, a gente teve declarações do William Burns, que é o diretor da CIA, alegando que essa semana vai apresentar uma proposta definitiva de cessar-fogo, que ele ficou ali pensando em soluções criativas, textos complexos, e só que, claro, vai ter que abrir mão. Ele falou que Hamas e Israel, que são os dois principais interessados, vão ter que abrir mão de algumas posições de convicções que eles têm, porque o texto está 90% pronto, mas ainda tem aqueles 10%. Muito possivelmente aqueles 10% está na questão, por exemplo, do corredor Filadélfia, Israel aparentemente não abre mão, e a questão também do domínio militar. Quando que a gente vai ter a saída definitiva dos militares de Gaza? Se é que vai ter, se é que Israel vai aceitar. Lembrando que os protestos ainda estão acontecendo contra o Benjamin Netanyahu e a pressão aumenta, com a Aliança Islâmica, com o Ocidente, até mesmo com os Estados Unidos, pressionando o governo Netanyahu. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.